Ô, Adro, é péssima a sensação de estar sempre certo, mas infelizmente eu avisei aqui pra vocês. Você tá falando do Presuntinho? Você e o Presuntinho, que ficaram defendendo que tinha que ser time titular no Campeonato Mineiro, que não podia correr risco de ser eliminado e tudo mais. Você também, não vem colocar a culpa só no Presuntinho agora não, porque eu vou te entregar. Porque você não, é porque quando você falou... aqui. É porque quando você falou, é difícil estar sempre certo, porque geralmente quem tá sempre certo nessa bancada aí é o Presuntinho. Obrigado. Pois é, exatamente, porque ele tava junto com você na história de que não, tem que ser time titular, é só quarta e domingo, tem 2 dias aí pra descansar, jogador é muito bem pago pra quando isso. Quando o Jorge Jesus vem pro Brasil, faz isso, todo mundo bate palma. A conta quando chegou, é o técnico do Palmeiras, faz isso lá, todo mundo bate palma. Mas é o que eu tô falando, Andrô, é porque o movimento é tudo quando o resultado é bom. Quando o Jorge Jesus só foi um sucesso porque ele ganhou tudo. Porque se ele tivesse perdido, ele ia ser mais um português que passou aqui e que não deixou saudade. Mas você tá falando que tá certo porque o resultado é ruim também, então? Não, eu falei que tava errado. Manter o time mesmo quando ganhou os jogos. Não, mas você tá falando que você está certo porque o que você falou pra fazer não foi feito e o time perdeu, não, então gente, você tá falando que tá certo. Porque se eu me baseio em resultados positivos, você tá se resultando negativo. Eu não tô me baseando no resultado. No resultado dos jogos. De ter ganhado ou perdido algum jogo. Eu tô me baseando no resultado físico. O preparador físico do Cruzeiro falou a respeito disso ontem. Eles estouraram o elenco do Cruzeiro por causa de 2 derrotas no campeonato estadual. E eu falei aqui que era muito cedo pra esticar a corda, que a temporada tava só começando, que tinha que ter paciência, que tinha que assumir riscos, porque tava todo mundo assumindo riscos no campeonato. E eu continuo achando, eu repito o que eu falei, por mais que o Cruzeiro tenha tropeçado no início da temporada, eu cansei de falar aqui, o time reserva do Cruzeiro, ele tem que ter condição de vencer os times do interior do Campeonato Mineiro. Por mais que, pode perder, pode colocar em risco o campeonato, tudo bem. E eu não acho que a comissão técnica do Tite errou, falei a respeito disso aqui. Se o Tite tivesse poupado o time em algum desses jogos, por exemplo, o jogo contra o Betim, foi um jogo duríssimo pro Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou no último minuto, jogando com o time titular. Não acho que, necessariamente, se o Cruzeiro tivesse jogado com o time todo reserva contra o Betim, o Cruzeiro teria empatado ou perdido o jogo. Acho que o Cruzeiro poderia ganhar com o time todo reserva. Mas se tivesse escalado o time todo reserva contra o Betim, tivesse perdido o jogo, tivesse sido eliminado do Campeonato Mineiro, talvez o Tite nem fosse mais o técnico do Cruzeiro. Eu não consigo apontar o dedo pro Tite e falar que ele errou no planejamento. Eu só acho que é muito cômodo agora, depois que todo mundo que estava apoiando que o Cruzeiro jogasse com o time titular, quarta, domingo, porque precisava classificar no Mineiro, porque precisava começar bem no Campeonato Brasileiro, agora apontar o dedo e falar que o planejamento do Tite foi errado. Diga. Me desculpa, mas quem disse que o planejamento foi errado foi o próprio Tite. Inclusive, após o jogo contra o Atlético, ele bateu no peito e disse: talvez eu tenha errado na escolha de poupar e de deixar com que os titulares fizessem poucas partidas pensando nessa questão da parte física. Talvez esse time, ele precisasse aí, no caso, jogar mais. Quem falou que errou no planejamento foi o técnico do Cruzeiro e ele assumiu a culpa de um erro por não estar utilizando o time titular em mais partidas. Olha, eu queria dizer um negócio. Claro, até 2 negócios. Que eu tenho uma teoria sobre o trabalho de preparação física da comissão do Tite, que os caras ficaram 8 anos praticamente só na seleção, com jogadores que têm um nível de preparação melhor que o nosso. Toda vez que a gente vai para olhar os jogos dos europeus, quando a gente vai para Mundial, a gente percebe que fisicamente eles estão à frente da gente. A gente percebe que eles estão à frente da gente. Uma partida que me deixou isso assim de maneira escandalizada, eu trabalhei nesse último Mundial de Clubes, foi o Flamengo e Bayern de Munique. Em teoria, o Flamengo é a nossa referência em vários sentidos, assim, de uma boa gestão. E, cara, a diferença do Flamengo pro Bayern de Munique na parte física era o maior abismo daquele jogo. Vendo assim do estádio, técnica, tática, nada se comparava à distância física entre um time e outro. Então por que eu tô trazendo essa lembrança? Porque eu tenho pra mim que esse grupo, o Marcerejan é referência. Referência. Não dá pra pegar e falar, o Cruzeiro tem um preparador físico ruim, não. O Marcerejan é muito bom profissional. Mas o sentimento que eu tenho, da mesma maneira que eu acho que o Tite ficou de fora da maior evolução tática que o futebol brasileiro viveu nesse século, porque entre 2016 e 2022, pra mim, foi a maior evolução tática que o futebol de clubes no Brasil viveu. Maior revolução, maior avanço, capacidade de contratação, capacidade de gestão, enfim, tudo. Melhor. O Tite estava fora, porque ele estava na seleção, ele não participou desse processo. Eu penso que na preparação física, o cara do Cruzeiro, o Marcerejan, que é fera, ele ficou muito tempo trabalhando com os feras, com jogadores de altíssimo nível de preparação física, sem trabalhar dia a dia de clube, completamente diferente, e ele não tá conseguindo dosar. O sentimento que eu tenho é esse.
Os dois clubes que o Cruzeiro trabalhou, que o Tite trabalhou desde a seleção. Eu trabalhava no Rio de Janeiro ainda, foi meu último ano por lá, quando o Tite foi demitido. Eu lembro da gente ter feito uma matéria, o Tite foi demitido em setembro, que a última vez que o Flamengo teve o elenco à disposição foi em fevereiro. Foi um ano de uma lesão em cima da outra. O Flamengo tinha em média 8 desfalques por partida durante a era Tite. Eu lembro de fazer essa matéria, até peguei aqui no celular enquanto o Adroaldo falava, eu achei aqui o documento dessa pesquisa que eu tinha feito. Porque foi um problema, foi o principal problema daquele trabalho do Tite no Flamengo, foi a gestão da parte física. E eu sinto que é o grande culpado pelo momento ruim do Cruzeiro. Eu acho que mais que uma equipe que é exposta defensivamente, jogadores individualmente não vivem um bom ano, o trabalho não é ruim, eu acho que falta pulso do Tite com o grupo, me incomoda algumas situações que a gente vai falar hoje no programa como um todo, mas focando nessa parte física, o sentimento que eu tenho é que essa situação do Tite, da equipe dele ficarem muito tempo na seleção, deixaram os caras meio fora da realidade do que é o futebol brasileiro, do dia a dia de clube, e isso foi o principal responsável pra mim pelo trabalho péssimo no Flamengo, e eu acho que também tá sendo o principal responsável pelo trabalho péssimo no Cruzeiro. Só um detalhe, Amanda, só pra você falar um pouco a respeito também, até como base de comparação, porque tem muita gente aqui no nosso chat do YouTube, youtube.com/radiofamoficial, citando que com o Leonardo Jardim no ano passado, aliás, as viúvas também não descansam, mas que com o Leonardo Jardim no ano passado, o time jogava quarta e domingo, repetido às vezes o mesmo time, e não tinha problemas. E de fato, ano passado o Cruzeiro foi um time muito privilegiado fisicamente, o Cruzeiro não teve lesão no ano passado, foi um negócio de maluco, assim, o quanto o Cruzeiro se deu bem nesse sentido. Aí talvez méritos da comissão técnica, talvez um pouco de sorte também, acho que a sorte entra nessa questão de lesão ou não, mas é importante dizer que era outro momento da temporada também, né? O Jardim repetiu o time dele quarta, domingo, em agosto, setembro, outubro. A preparação já tinha sido feita, a cama já tinha sido feita para os caras deitar. Muito diferente e lembrando, Gris, da situação do Tite agora. E lembrando que o Cruzeiro teve um tempo para se preparar com o Leonardo Jardim por causa da eliminação precoce no Mineiro e também da Sul-Americana. Exatamente. Então, assim, são contextos completamente diferentes. Eu não tenho dúvida que quando chegar na época aguda da temporada, que o Cruzeiro estiver bem no Campeonato Brasileiro, estiver jogando jogo decisivo de Copa Libertadores, o time vai ser repetido, quarta, domingo. Eu só acho que foi cedo demais. E eu falei isso aqui muito antes de acontecer o problema. Fala, Amanda. Acho que existe uma contradição do próprio Tite quando ele aborda a questão de ter feito errado o planejamento, de não ter colocado as principais peças para atuar por mais tempo e chegar nessa altura do campeonato questionar a preparação física, ou melhor, o desgaste dos atletas em campo. Então acho que é meio contraditório nesse sentido. Ou ele tem que assumir ou um lado ou outro. Não dá para você citar duas coisas completamente distintas, abordar, né, duas coisas completamente distintas e achar que o torcedor esqueceu a fala dele, né, anterior. Enfim, eu acho que o momento é para trazer soluções. Apontar os erros é muito mais fácil do que trazer as soluções possíveis e cabíveis. A sensação que eu tenho é que o Cruzeiro tinha sim um planejamento, as coisas foram desandando e precisou colocar o time titular no Campeonato Mineiro